Olá, como vai? Vou dar um século XXI. E hoje nós vamos falar a importância que você dá. Ou a importância que você dá às coisas. As coisas, tudo que te cerca, tudo que te dizem, tudo que te diga respeito ou não. Mas fundamentalmente é o que te diz respeito, obviamente. O que não nos diz respeito, eu acho que já é uma solução imediata. A gente não tem que se meter. Até porque com isso a gente evita inúmeros aborrecimentos. Acredite, evita-se. Hoje eu li alguma coisa e que de imediato me dizia respeito. Eu poderia emitir uma opinião e optei por não. Um fator muito simples. Ao emitir a minha opinião, eu teria que tomar uma decisão. Emitir opinião por emitir, da boca para fora, sem que eficazmente eu não tomasse uma atitude em consequência disso, não valeria de nada. Então eu preferi me calar. Às vezes o silêncio vale mais do que 1000 palavras. A importância que você dá às coisas, eu tive ouvindo tantas coisas maravilhosas no decorrer dessa semana, na finalização do ano, né, durante o percurso desses momentos festivos. E achei extraordinário uma exemplificação, que eu já dei muitas vezes para os meus filhos, mas eu acredito que eles não deram muita atenção. Uma vez, há muito tempo, eu era bem jovem, porque eu já deixei de ser jovem há algum tempo. E eu me lembro que uma vez eu comentei com a minha zeladora de santo, com a minha mãe de santo, minha amiga, minha companheira, e brigamos muito, tá? Éramos água e vinho, mas éramos espelhos uma da outra. Assim como eu e meu marido, também não éramos idênticos. Nos completávamos, é diferente. Né? Havia um carinho mútuo e uma respeitabilidade muito grande, e por isso foi eterno. As coisas são eternas na medida em que elas residem dentro de nós. Também, a partir do momento em que há um distanciamento físico. Mas isso é uma outra conversa. E uma vez eu tinha um hábito muito de dizer para ambos, para todos, meu pai, para minha mãe, para as pessoas que me cercaram durante o percurso da minha vida. Eu tinha o hábito de dizer assim, durante uma conversa, que alguém dissesse, mas fulano me chamou disso, e eu disse, ué, mas você é? Então eu escutei uma exemplificação de um grande mestre, que eu admiro muito, em que ele citou um determinado exemplo. Eu vou criar o meu próprio exemplo para não distorcer as palavras dele. No trânsito é muito corriqueiro acontecer isso, mas na convivência humana também é muito corriqueiro acontecer isso. Uma pessoa se aproxima de você e conta um fato, ou você sabe que foi ofendido por alguém ou foi depreciado a sua figura, vamos colocar assim. Você vai se ofender por quê? Se alguém fala de mim, por exemplo, primeiro, eu fico extremamente agradecida, porque o cara está se lembrando de mim. E, de alguma forma, a minha existência deve estar incomodando, ou agraciando ou incomodando. Se eu não estou ajudando, e ele se sente incomodado, porque ele está tentando me ofender em palavras, ou depreciando a minha pessoa, meu jeito de ser, é porque, de alguma forma, eu espelho algum sentido de inveja. E aí, isso é um problema dele. Porque se ele está dando tanta importância à minha existência e a tudo que eu faço, é porque eu devo ter uma importância significativa na vida dele. O camarada passa na rua e diz para o outro, viado. Não, o camarada tem dois caminhos. Ou ele se aborrece porque ele não é, mas se ele não é, ele não tem que se aborrecer. Ou ele se ofende porque ele é, ué, mas se ele é, por que ele vai se ofender? As duas alternativas estão incorretas. Na prática do bom viver, para você viver bem consigo e parar de se levar problema para si, acarretar mais dor de cabeça. Se você não é, você não tem que se aborrecer. E se você é, você tem que se aborrecer muito menos. Porque se você é, aonde está a ofensa? Não existe ofensa, quando na realidade o adjetivo que nos atribui realmente tem a ver com a gente.
pessoas te caluniam. Na roça de santo é muito comum, nos meios religiosos, não é incomum. Eu tive ouvindo também uma palestra da monja que, assim, as pessoas têm uma ideia distorcida das coisas. De que em mosteiros, de que no interior de igrejas ou em que qualquer outra vertente religiosa não exista um nhenhenhê, um pouco de inveja, um pouco de disputa. Não existe isso, gente, porque as pessoas são imperfeitas. Se nós fôssemos perfeitos, nós não tínhamos necessidade de uma experiência física. Quem nos atribui essa responsabilidade? Bom, na minha religião se tem a convicção, isso não é um dogma que nos rege, não. É um princípio do nosso pensar, porque nós cultuamos a nossa ancestralidade, de que nós vivemos um processo reencarnatório de aprimoramento. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos um princípio muito similar da linha branca, que no Brasil nós chamamos de linha branca, ou do espiritismo, segundo Kardec, dentro do Brasil. Bom, fora do Brasil, eu não sei se é assim a denominação, mas é o espírita, mas que não é o espírita de culto que seja aí milenar e que tenha toda uma história contada na trajetória da própria construção do mundo. Nossa religião é milenar, sim, nossa religião é milenar. Ela, inclusive, está inclusa. Quem me alertou isso há alguns anos, e quando eu falo alguns anos, vocês podem acreditar que são bastante anos, foi um rabino que me chamou a atenção por uma passagem no Antigo Testamento. E eu fiquei encantada, porque eu me deparei com duas religiões, né, em congruência, sensacional. Quer dizer, todos nós estamos interligados, e tudo tem a ver com tudo. Chamo isso do efeito das cordas, eu chamo isso do efeito dos elos de uma mesma corrente, porque somos elos de uma mesma corrente, somos parte da criação. Mas vamos voltar ao tema. Então, por que você vai se ofender? Você chega no barracão e vem sempre aquela que eu chamo do pombinho correio, aquela que está sempre informando todo mundo. É o correio da tarde, da noite, como vocês quiserem chamar. É o elemento que, na realidade, adora botar um foguinho na lenha, porque, diga-se passagem, só pode ser um elemento desocupado mental, porque falta do que fazer. Eu garanto uma coisa, se na roça não tem, se na sua casa não tem, se lugar nenhum tem, na rua tem, no bairro tem, você vai encontrar o que fazer em algum lugar. Se você se deparar com um asilo, um orfanato, e for lá como voluntária, você vai ter o que fazer, eu acredito que por uma vida inteira. Mas se você quiser só por agora, você também vai. Então, as pessoas desocupadas, elas estão porque querem. Que é bem da realidade, se elas procurarem um pouquinho, elas vão encontrar muito o que fazer. E não tem lugar que a gente tenha cedido, né, para um templo religioso, de que cunho for, que não tem o que fazer. Sempre tem, até porque é o convívio de muitos, e onde muitos convivem, sempre tem alguma coisa que se quebra, outra coisa que precisa de um carinho especial, é uma limpeza, uma higiene, é uma arrumação, enfim. Então, ter o que fazer, tem. Mas os desocupados acreditam piamente que não. Então, consequentemente, não falta oportunidade de chegar um irmão que acabou de ser citado numa conversa lá no fundo, lá num cantinho, numa rodinha, e que ele rapidamente vê a oportunidade de fazer a grande intriga, que é um outro tema também maravilhoso. E aí você chega e é deparado com aquele tititi que literalmente é coisa de desocupado e que chega para você de uma forma já distorcida. Até porque eu tenho uma filha que faz uma colocação sensacional. A verdade tem três faces. A minha, a sua e a verdade verdadeira. Isso é fato. Eu vou contar a verdade de acordo com a minha ótica, você de acordo com a sua, mas muito provavelmente ela deve ser completamente diferente. E o camarada vem contar aquilo já distorcido. Bom, eu costumo dizer para meus filhos, eu adotei um hábito de fazer o seguinte: mas mãe, mas como é que o fulano falou? Eu digo, não sei. Ah, não sei. Você vai lá, resolve e procure saber. Ao vivo com o autor da frase. Porque assim não tem zica, né? Não tem zica. Não usar
um português aqui muito formal, não tem como haver distorção das palavras. Porque na medida em que você vai de encontro a quem realmente pronunciou alguma coisa, você vai saber a verdade verdadeira. Ou ele vai omitir, ou ele vai consertar, mas você vai saber a verdade verdadeira. Pronto, acabou. O que ficar no meio do caminho é lorota. Bom, em suma, ele chega, te conta uma história e você se inflama. Por que você vai se inflamar? Vem cá. Se o camarada disse, oh, fulano não aparece aqui para nada, quando aparece é o bambambam. Bam, bam. Bom, você não aparece para nada? Não, eu não apareço realmente para nada. Tá, então ele não te ofendeu. Ele falou uma verdade. E quando você chega, você é o bambambam, bam, bam, por quê? Porque você tem tempo de casa, você tem já suficiência em conhecimento para se sentar junto à sua zeladora ou fazer um outro tipo de atividade que não seja lavar panela? Tenho. Bom, então por que você está se ofendendo? Uma vez eu cheguei na roça, eu vou contar uma passagem minha. Eu gosto muito de contar alguma coisa sobre mim, eu não gosto de reproduzir muito o que as pessoas falam. A gente vai aprendendo no decorrer da vida que quanto menos a gente falar sobre o outro, melhor ainda. Então vamos falar sobre nós, né? Uma vez eu me lembro que eu cheguei na roça e eu tinha uma fama. Quando o barracão foi enchendo de muita gente, eu tinha uma fama tenebrosa, porque eu tinha por hábito, do tempo em que a minha mãe se mudou ali para o bairro, e se mudou com as filhinhas pequenininhas, e colocou na escola da minha mãe. Ela matriculou na escola da minha mãe. E, consequentemente, não muito tempo depois, passamos a estabelecer uma amizade. Se estabeleceu uma amizade, essa amizade foi se solidificando e nos tornamos grandes amigos. E, por hábito, nós tínhamos de dividir um cafezinho. Porque eu não gostava de tomar muito café, ela também não gostava, eu só gostava de tomar aquele golinho de café para fumar um cigarrinho. Horrível hábito, de passagem para todo mundo. Os jovens de hoje são maravilhosos com essa cabeça de não adotar o cigarro como um vício, que é terrível. Mas nós tínhamos, e nós dividimos muito o café. Para que não tivéssemos que estar ali com 2, 3, 4, 5, um monte de copo. Um hábito nosso íntimo, de a gente ficar ali batendo papo. E no passar dos anos, ela tinha o hábito de eu chegar e ela gostar de que eu pegasse um cafezinho para a gente sentar, se fôssemos lá, bater um papinho e tal. Mas, obviamente, lá embaixo o serviço estava comendo solto. E isso eu sei que eu adquiri uma fama nos bastidores da princesinha, né? A fulaninha. Bom, aí os adjetivos eram vários, na boca de um, na boca de alguns e na boca de outros. Honestamente, eu nunca me incomodei. Porque não era mentira. Não era mentira, eu não tinha que me incomodar. Se na boca de uns eu era princesinha, na boca de outros, talvez alguns outros adjetivos que não me vêm ao caso, porque, de qualquer forma, se todos queriam traduzir o seguinte, que ao chegar, na minha chegada, eu exercia o comportamento de praxe, né, que é uma regra, um dogma da religião, e que logo após eu me reportava junto à minha zeladora de santo, e consequentemente dali eu ia pegar um cafezinho a seu pedido, e nós íamos sentar e bater um papo. Então, onde é que estava a inverdade nessa história? A inverdade poderia estar em alguns adjetivos não muito apropriados, mas que honestamente não me ofendi, porque eu também não era. Bom, a verdade residia de que do fato que eu usufruía já de uma estabilidade e um certo favoritismo, não digo favoritismo, não chamo isso de favoritismo, eu já usufruía de um direito por tempo de amizade, por tempo de casa, por ter construído aquilo ali do nada, e muito provavelmente na cabeça dela, por ser uma pessoa que estava mais adequada para sentar, bater um papo, ela desabafar, conversar, e perguntar sobre mim, eu falar, e por aí ia. Então, por que eu tinha que me ofender? Não. E os incomodados, problema deles. Existe um professor que usou uma frase sensacional essa semana, que eu ri muito, porque eu não teria coragem de pronunciar isso, mas ele não está errado. Aos invejosos, apesar da gente buscar tanto a evolução, a nossa melhoria pessoal, mas o máximo que eu posso desejar é que morram. Mas faça o seguinte, pão de açúcar corcovado, porque olha só, até ali
na Rio-Niterói é arriscado, você pode sobreviver aí, você vai dar de cara com a gente de novo. Então, ele falou uma coisa que ele foi muito sincero, eu tenho que tirar o chapéu, o cara foi sincero. E honestamente, ele não está errado. Porque eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. O espaço no mundo tem que caber para todo mundo. E cabe. E tem de sobra. Brasil abençoado, país esse que, pelo amor de Deus, apesar de 200 e poucos milhões, todos nós somos na totalidade dos brasileiros, com tudo isso, você não vai muito longe no seu bairro, você ainda encontra terras e terras astronomicamente aí largadas, não necessariamente largadas, mas temos o que o Japão não tem, que tantos outros países hoje clamariam e fariam qualquer coisa para terem sequer, talvez, um terço ou metade disso. Enfim. Não, você não tem que dar importância às coisas que não lhe dizem respeito e que não traduzem o que você não é e que não traduzem a exatidão do que acontece na sua vida, que não traduzem exatamente o seu comportamento. E as que traduzem, você também não tem que dar importância. As coisas, as ofensas, os palavrões, a maledicência, o desocupado, o invejoso, seja lá o que for, como oriundo do ser humano, ou das coisas que acontecem do planeta Terra, você só pode dar importância se tiver real significativo para você. Não tem, então você não tem que se importar. Ah, mas meu irmão de santo, morra! Problema dele. Ele vai para o médico, vai tomar um antidepressivo, ele vai para um psicoterapeuta, vai buscar a importância de si próprio. E dane-se, você não tem que dar importância. Ah, mas fulana vem me dar uma lição de moral. Mas a lição de moral lhe coube? Não. Então você deveria ter dito para ela, querida, poxa, próxima vez quando isso tiver a ver comigo, eu te dou atenção. E dê as costas e vai embora, deixa o cara falando sozinho. Isso não é impossível de ser feito. Qualquer coisa além disso, que parta para uma agressão física da pessoa que se sente incomodada pelo que você respondeu, delegacia. Ué, por que você tem que dar importância àquilo que não lhe diz respeito? E o que lhe diz é porque lhe pertence? Então, tudo bem também. As coisas só passam a ter importância e significativo se você der importância a elas. Se você não der, elas não têm o mínimo efeito. Ela sequer ecoa no seu espaço de vivência. Portanto, por que você dá importância a tantas coisas insignificantes na sua vida? Aquilo que lhe diz respeito simplesmente é legal. Que bom que a pessoa te conhece. Talvez ela te conheça melhor do que você mesmo. E aquilo que não te diz respeito, você simplesmente abstrai, como diz a minha filha, porque a melhor forma de que só quem fala e quem emite opinião ou que tenta te atingir, colocando um contra o outro, muitas pessoas contra você, é um problema dele. E aqueles que ficaram imbuídos nessa ideia distorcida, se quiserem saber melhor sobre você, ou melhor, perguntar ao próprio autor da sua vida, que é você mesmo. Que enquanto ele estiver falando com coautores, não vai rolar. Dê mais sentido à sua vida, não dando importância ao insignificante. Eu garanto que você vai conseguir construir um dia a dia muito melhor. E assim sendo, você vai ter uma vivência e uma convivência muito mais saudável, muito mais leve, sem estar tão incomodado com coisas que só tem dois sentidos na vida. Ou te pertence, ou não te pertence. Simples assim. As coisas só têm a importância que você dá. Vem com a gente. Vodun, século XXI.